Olá, meus queridos. Então, seguindo aqui a nossa aula, nossa segunda aula do dia, então vamos ver um pouquinho sobre expansão ultramarina e reforma e contra-reforma. Ambos esses temas eles surgem no mesmo contexto, ali pós-Idade Média, onde novos regimes, novos governos afloram e o absolutismo é consolidado. Então a gente vai ver aí como algumas, né, isso como uma consequência muito daquele antigo regime que a gente estudou no vídeo anterior. Quem não viu, corre lá ver rapidinho para essa aula fazer mais sentido. Então vamos lá. Então a gente vai ter o que é expansão ultramarina? Bem, expansão, né, de crescimento. Ultramarina é o que, né, além mar, muito conhecido, é um termo muito utilizado, principalmente em Portugal. Então, vai ser toda a expansão que vamos ter que vai dar início ao colonialismo, onde a gente busca novas rotas para a Índia e acaba resolvendo conquistar o mundo. Né? Então, quem nunca, né, foi tentar ir para a Índia quando viu o mundo todo estava colonizado pela Europa. Acontece nas melhores famílias. Bem, então o que acontece? Quando tivemos a queda de Constantinopla, ali em 1453, que passou da mão de um império, mesmo que com relações não tão boas assim com o Ocidente, que era o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, Constantinopla, que era a principal rota para o Oriente, passa para a mão dos turco-otomanos, que são islâmicos. Um povo ali não cristão, então um povo infiel. Que começam a cobrar, né, a taxar os produtos que vinham do Oriente. E o Ocidente tinha uma grande preocupação, um certo vício com os produtos do Oriente, seja porque eles eram associados à saúde, à virilidade, então, a alimentação mesmo, porque muitos eram temperos. Então, o Ocidente criou-se essa dependência dos produtos das Índias, né, do extremo Oriente. Então, quando eles se viram ali sobretaxados, então com uma taxa maior, começa então a criar dificuldades para os europeus ocidentais terem acesso a esta mercadoria. Eles começam então a falar, tá, a gente não tem mais a rota terrestre, como que vamos fazer? Então eles falam, vamos dar, né, vamos tentar uma rota alternativa. Só que as rotas alternativas, em geral, elas eram controladas por povos islâmicos. A única rota ali que eles vão ver que não é controlada por islâmicos vai ser contornar toda a África para ir para a Índia. E isso não era uma tarefa fácil. Né? Então, a rota alternativa teria que envolver necessariamente então o mar, que aí a gente vai ter então a circunnavegação da África, onde a gente contorna a África. Que isso, mais uma vez, não era uma tarefa bolinha. Os avanços nas tecnologias navais, elas vão ser comparados para a época como atualmente se ter a tecnologia de levar um homem à Lua. Então, que era uma tecnologia muito grande, porque necessitava de engenharia para construir os barcos, astronomia para se localizar, geografia para também se localizar, muita matemática, física e mais um monte de coisa, né? Até para o pessoal conseguir sobreviver a toda a viagem, que não era uma viagem de 2, 3 dias, o pessoal conseguir buscar coisa e trazer novamente, né, os produtos, porque também se não fosse vantajoso, continuava comprando, né, dos povos islâmicos. Então, né, só que a gente vai ter então diversos conhecimentos exigidos. E onde que a gente vai conseguir concentrar tanto conhecimento? Nos estados modernos, porque eles já estão numa maior centralidade, eles vão conseguir então fazer todos esses conhecimentos serem centrados no objetivo comum, que no caso era a nova rota para as Índias, né, para o Oriente. Então, né, então, essa organização bem definida e estabilidade. Então, haviam poucos estados nacionais bem formados na Europa. A gente já viu, eram França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Só que França e Inglaterra, nesse primeiro momento, vão ter mais dificuldades até devido ao fim da Guerra dos 100 Anos, que vão prejudicar muito ambos os países. Então, o que acontece é que aí Portugal e Espanha eles vão ter mais, vão acabar se lançando primeiro. Depois esses países, obviamente, que vão entrar na corrida, inclusive os Países Baixos, né? Mas isso um pouquinho mais para frente, nesse primeiro momento, é basicamente Portugal e Espanha.
né? Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Porém, Inglaterra e França inicialmente estavam arrasados devido à Guerra dos 100 Anos. Então, olhem aqui as rotas, pessoal, né, para chegar na Índia. Então, o objetivo aqui eram as Índias. A gente vai ter outras rotas depois. Então, a gente vai ter, primeiro, o Bartolomeu Dias, aqui no Cabo da Boa Esperança. E, do mesma ideia, né, então a gente vai vendo aqui que a ideia era vir e voltar. Então, era algo complicado. Depois, a gente vai ter as circunnavegações tentando entender também o globo, junto com a teoria do Copérnico e outras de que a Terra seria redonda, né? E voltou a ser discutido isso atualmente. Mas, do mesmo modo que as cruzadas, que elas vão desenvolvendo muito comércio, né, com os entrepostos comerciais, as feiras, aumento das cidades e dos burgos, vai acontecer então na costa da África. Vão sendo formados, né, diversos entrepostos para que fosse mais fácil chegar o acesso para lá. Porque se os entrepostos tivessem um certo desenvolvimento, caso desse algum problema no meio do caminho, não se voltava tudo, se voltava só uma parte. Então é nisso que vão surgir as primeiras colônias de Portugal e Espanha. Né? Então, primeiro somente na costa e depois vai ter um grande aumento ali, mas já no contexto do imperialismo. Perfeito? Bem, então a gente vai ter essa fundação de colônias, né? Então, primeiro como entrepostos comerciais, depois para exploração de recursos, para explorar mesmo a colônia, e o surgimento do mercantilismo, porque vai ser uma prática muito forte para o desenvolvimento mesmo do capitalismo, que vai consistir então, numa aliança primeiro entre as monarquias e a burguesia, porque a burguesia vai ter muito dinheiro ali que pode financiar e tem um interesse comercial também nas Índias. A burguesia, então, lembrar que era uma classe comerciante. As grandes navegações, então, vão se mostrar muito lucrativas para as monarquias. Então, primeiro como navegações comerciais, e depois, né, quando vai se tomando o controle das terras e explorar as terras, né, com o colonialismo bonitinho. E aí a gente vai ter, né, o descobrimento, ou achamentos, barrão, aí uma discussão mais complexa que a gente vai ter um pouquinho mais completa quando a gente for discutir a chegada dos portugueses às terras brasileiras. Né? Mas aí, quando descobrem a América, né, os rumos dessa exploração começam a ganhar outras formas. Então, olha aqui, né, a tecnologia, né, que você tinha, essas caravelas eram muito tecnológicas, porque elas tinham até que sobreviver ao mar bravo, ao alto mar, que não era uma tarefa tão bolinha assim, nunca houve. Não foi achada a América durante muito tempo devido a isso, né, devido a que não se tinha uma tecnologia para se enfrentar um continente, um oceano para encontrar um continente. Os continentes ali que se tinham conhecimento, Ásia, África e Europa, é meio que um montoado de terra só, tem as ligações terrestres. Né? Bem, então vamos discutir um pouquinho do mercantilismo, que é algo muito importante para este momento, que vai interessar ainda mais as monarquias, os estados centrais, na exploração, seja do Oriente, seja das colônias, que também vai dar depois lugar para o capitalismo moderno. Então, a aliança entre os seis é a burguesia. Então, vai ser um mercantilismo, né, como o nome já aparenta, de comércio mesmo. Vai ser uma política econômica, então é voltada à economia, do período do antigo regime e da expansão ultramarina. Então, está ali tudo junto. O antigo regime é o regime político, o mercantilismo vai ser o regime econômico, e a expansão ultramarina vai ser o motivo disso tudo, né? Vai ser ali o que vai motivar tanto esse desenvolvimento. Esse contato burguesia com a, com a nobreza, com a realeza, vai fortalecer muito a burguesia. Então vai ter uma economia voltada. Né? Então o mercantilismo vai ser uma economia voltada ao controle e acúmulo de poder e bens. De poder, o absolutismo já faz. Os bens, né, agora que a gente vai ter. Assim, ia de encontro com os ideais do antigo regime. Algumas peculiaridades, você vai ter alguns mercantilismos especiais em alguns estados, como o mercantilismo espanhol, que vai ser o bulionismo, o francês, o colbertismo, o inglês, o neerlandês, né, o holandês, mas em linhas gerais, eles vão ter o metalismo, que vai ser o acúmulo de metais preciosos, uma balança comercial favorável, então vender mais do que comprar. Então, se eu vendo mais do que eu compro, quer dizer que eu tenho mais dinheiro
do que estou gastando. Então tá ótimo. Então é ganhar mais do que gastar. Um protecionismo alfandegário, então uma proteção ao mercado interno, para que também as coisas, né, do exterior, seja de outros países, na Europa mesmo, não prejudiquem o comércio interno. Então, e facilitar a sua exportação sempre que possível. O colonialismo, com o pacto colonial, onde a colônia só poderia negociar com a metrópole, né, o país que coloniza, e a exploração apenas pela metrópole, apenas a metrópole poderia explorar a colônia. Vamos ter também o monopólio comercial, então o controle das atividades de modo centralizado, a intervenção estatal, né, que é onde o Estado poderia colocar a mão, onde bem entendesse, para ajudar o que fosse necessário, né, proteção e medidas em prol do objetivo econômico. E aí, de bônus, o renascimento da escravidão para a Europa Ocidental, né, que vai exportar isso para suas colônias, que aí vai fazer, então, o lucro aumentar grandiosamente. Por quê? A mão de obra escrava não tem que pagar, eu não tenho que cuidar bem. Se eu cuidei mal ao ponto, né, do escravo morrer, eu vou lá e arrumo outro. Então, nessa lógica mercantilista, a escravidão faz muito sentido, por isso que ela renasce. Lembra que ela vai, né, durante a Idade Média não vai acontecer a escravidão. Mas aí vamos ter novamente aí. Então, um trabalho barato. E bem, agora vamos discutir rapidamente o que foi a reforma protestante e a contra-reforma, que aí já deixa então ali a expansão ultramarina e o mercantilismo de lado, e a gente vê rapidinho sobre isso. Então, os novos, o que a gente está vendo é muita ascensão da burguesia como uma nova classe. Então, né, então, esses novos pensamentos do Renascimento, de origem clássica, além do advento de uma nova classe social, que é a burguesia, vão se desenvolver e vão entrar em choque com diversas visões da igreja. Então, vai ter uma certa desconexão com o pensamento da igreja, né? Então vão surgir movimentos que vão começar a contestar diversas verdades da igreja. Então, é o início de diversas reformas, então movimentos de revoluções de dogmas espirituais. Então, muitas dessas reformas não visavam derrubar a igreja, era apenas uma discussão, meio que para aperfeiçoar a igreja. Então, a gente vai ter o surgimento do movimento protestante, protestante nessa ideia de protesto. Né? Então, protestava contra a igreja. Bem, então vamos ter críticas, né? Elas vão surgir muito das críticas ao modo de vida do alto clero. Lembrar que o alto clero era muito longe do povo, né? Era um clero extremamente rico, né? Devido a lembrar que também o alto clero vai ter muito contato com as nobrezas europeias, então elas vão ter terras, vão ter grandes riquezas, né? Toda aquela pompa que existe. Vamos ter o comércio de indulgência, onde você comprava um lugar ao céu, literalmente. Né? O perdão então vai ser negociável, né? Vendia-se então lugar ao céu. Se você pecar, se você tem dinheiro ao ponto de poder comprar o perdão, você comprava e, né, não tinha isso de rezar 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Não, comprava, tá ótimo. Não importa o que você fez, pagou ali uma certa quantia, que era estipulada pela igreja, obviamente, você estava livre aí dos seus pecados. E falam que, e aí uma crítica muito forte, que vai totalmente contra a fé cristã primitiva, né? Tínhamos a proibição da usura e do lucro, né? Lembrar que o lucro é ganhar mais dinheiro e a usura seria um empréstimo com juros, né? Uma agiotagem. E a igreja proibia isso. Só que a burguesia está ascendendo e quer mais dinheiro ainda para poder ascender mais, porque ela ainda, mesmo ascendendo economicamente, ela não conseguiu subir ao nível da nobreza ainda. Então ela vai começar a reclamar de que, olha, a gente precisa que isso seja permitido, porque isso não está permitindo a gente, está atrapalhando. Perfeito? E como a gente vai ter a principal figura do protestantismo, o Martim Lutero, né, que vai começar aí com o luteranismo. Então vai ser o primeiro movimento protestante, vai ocorrer dentro do Sacro Império. E como o nome já diz, o Sacro Império tinha ligações muito profundas com a igreja. Então era complicado. Então, né, o Lutero, então, ali por volta de 1500, que vai escrever as suas 95 teses. Então, algumas delas era que a salvação da alma apenas através da fé, como crítica às indulgências. Né? Defendia que o acesso à Bíblia e às demais sagradas escrituras na língua do povo,
Porque antes a Bíblia e os demais textos estavam disponíveis apenas em latim. E o povo não tinha muitas vezes acesso ao latim. Já não tinha muita gente acesso à própria língua nacional. Mas o latim, então, muito menos. Então se tornava um livro de difícil acesso. E tudo vinha através da leitura do clero. Então ali o padre que lia na missa. Então sempre ali a figura central, né, do religioso, padre, bispo, seja o que for, necessário para que as Sagradas Escrituras chegassem ao povo. Ele defende também que a oração seria então um contato direto, né, entre a pessoa e Deus, né, sem a necessidade então do intermediário, que aí mais uma vez seria aí o padre, o bispo e tudo mais, né, então ali que fazia esse meio termo. Só que a igreja vai achar isso tudo um absurdo e vai excomungá-la da igreja. Só que essas reformas que Lutero propõe, vão ficar muito populares em pouco tempo. Então vão atrair rapidamente diversos seguidores. Então vai ter diversos protestos e revoltas camponesas contra a igreja, defendendo essas reformas do Lutero. E em 1555, após a morte, né, do Lutero, a gente vai ter no Sacro Império a Paz de Augsburgo. A gente já discutiu mais ou menos como que era a organização do Sacro Império, que ele era uma coxa de retalhos, diversos reinos, grão-ducados, principados, ducados e tudo mais. E aí o que acontece? Vai ter uma grande guerra civil, porque alguns vão gostar, alguns desses, né, desses estadinhos, vamos chamar assim, vão gostar das reformas de Lutero e outros não. Então, o que o Sacro Imperador vai fazer? Bem, então isso obviamente vai causar vai causar uma guerra civil. O Sacro Imperador vai falar, então tá, vamos fazer a paz de Augsburgo, onde o Sacro Império continua cristão, porém cada príncipe, cada governante do seu estadinho vai poder escolher a religião que ali vai ser. Então, em alguns pedaços do Sacro Império, existirá então, será protestante. Então vai acalmar muito bem os ânimos. Então quem quer ser protestante é protestante, quem quer ser católico é católico. Então cada príncipe do Sacro Império escolheria a fé de seu domínio. Então, e isso vai trazer então nova visão frente ao trabalho e às riquezas. Um outro muito forte vai ser o calvinismo, que vai surgir na Suíça. E, né, devido às fortes ligações, a Suíça já independente, mas ainda tinha muita ligação com o Sacro Império. Então, toda a balbúrdia que o Lutero acaba criando no Sacro Império chega rapidamente na Suíça. E aí a gente vai ter a paz de Kappel, né? Então vai estabelecer a liberdade religiosa na região. E vamos ter então a figura do Jean Calvin, que vai partir dos mesmos pressupostos que Lutero, só que vai ser um pouco mais radical, né? Então ele vai ter uma visão nova sobre a ideia de trabalho e riqueza, e devido a ser mais radical quanto a isso, ele vai ser considerado o teórico, né, do capitalismo, a teologia, né, o calvinismo vai ser a teologia do capitalismo. Então vai ser o calvinismo que vai não só não que o luteranismo já não tenha feito isso, mas o calvinismo é que vai abrir a porteira, podemos falar assim, e vai se expandir muito forte, né? Então ali na França vão ser os huguenotes, como o Henrique IV, que a gente viu. Na Escócia eles vão ser conhecidos como os presbiterianos, e na Holanda os reformados. Então o calvinismo vai se expandir muito fortemente. E obviamente que a igreja, né, não ia ficar, ia entender toda essa reação, como essa acontecia. Ela tinha uma hegemonia na Europa ocidental e começou a ver então perdendo poder muito rapidamente com a ascensão da burguesia. Então ela vai provocar uma contra-reforma. Não que essa contra-reforma não estivesse só por conta da reforma da igreja. É algo complicado, mas não precisamos aqui nos aprofundar, mas apenas saber que a contra-reforma deu-se também pela reforma, mas não apenas. Então, a reação à perda de poder e influência da igreja frente aos movimentos reformistas, então a gente vai ter a contra-reforma, devido à quebra da unidade cristã na Europa Ocidental. Então, vai ser uma análise profunda das diversas estruturas e doutrinas da igreja pela igreja, né, que antes foi fora da igreja. Então, a gente vai ter, né, o Concílio de Trento, que vai proibir, então, a venda de indulgências. Vai voltar o Tribunal do Santo Ofício, que é a Santa Inquisição, que vai ser muito forte, principalmente em Portugal e Espanha. O Index Librorum Prohibitorum, que vai ser um índice de todos os livros proibidos pela igreja. Certo? Livros como Descartes vão ser proibidos e diversos outros pensadores da época.
Então, lista de livros proibidos. Então, ao mesmo tempo que ela vai se reformular em algumas coisas, como proibir a venda de indulgências, ela vai aumentar a sua força, o seu poder, né, a sua, podemos até usar o termo opressão. Ela vai controlar mais facilmente. Né? E a criação da Companhia de Jesus, a ordem jesuíta, né, com a figura central do Ignácio de Loyola, né, que vão ser conhecidos como soldados de Cristo, que vão difundir o cristianismo, né, vão catequizar diversos povos para expandir o controle da Igreja Católica. A ordem jesuíta vai ser muito importante também na América colonizada, principalmente na América Latina. Perfeito? Então, mais uma vez aqui, então a gente vê aí todas essas coisas, aqui a gente vê o antigo regime já vem muito com a ascensão da burguesia, e vemos aí mais uma vez a ascensão da burguesia moldando estes novos tempos, com a reforma e a contra-reforma, e a expansão ultramarina. Perfeito? Então, pessoal, espero que seja um ótimo semestre para nós, que vai dar tudo certo, e vamos que vamos. Né? E, obviamente, aí só uma mensagenzinha, se possível, fique em casa. Então, um forte abraço e até semana que vem.